Cris, como é que eu faço para montar um arranjinho que ele fique bonito, fique harmônico, num vaso pequeno, tá? Muitas pessoas pegam o pique, o que eu já vou explicar para vocês, tá? O pique, gente, o piquezinho, quando a gente recebe, eu vou mostrar vários complementos aqui para vocês, vários verdinhos, buquezinhos, arranjinhos aqui e vasos também, para vocês entenderem na prática o que é o quê. O piquezinho é esse galinho que ele vem com vários raminhos juntos, né? Tem piques que tem 6 raminhos, 7 raminhos, 12 raminhos, tá? Então, isso é um pique, porque ele vem todos os raminhos juntos, eles vêm amarradinhos, tá? Então, muitas pessoas pegam um pique e tem esses aqui grudadinhos. Olha esse aqui que lindo, né? Ele parece natural. Eu amo trabalhar com esse tipo de pique aqui. Esse aqui, ele é todo juntinho, olha, gente. Ele não tem o amarradinho, então ele tem a haste aqui desde a base e ele é maior. E ele tem um mais alto, um mais baixo, olha. Diferente desse, que ele é todo redondinho, né? Ele já vem da altura certa, aí ele já fica redondinho. Gente, eu tô deixando os comentários porque eu fiz uma enquete aqui. Qual o melhor horário para as lives da semana? Se às 13 horas ou às 8 horas da manhã. Então, minha equipe tá aqui colhendo aí a votação de vocês, por isso que eu deixei os comentários aí ativados. E quem puder contribuir aí com a pesquisa que eu tô fazendo, que essa live é para vocês. Então, é muito importante que eu saiba qual o melhor horário para vocês. Ou às 8 da manhã, ou às 13 horas da tarde. Então, a gente tá fazendo aqui uma votação ao vivo. É só escrever aqui, gente, rapidinho. Depois eu desativo os comentários, tá bom? E aí, gente, eu vou erguer aqui para vocês, para os comentários não atrapalharem vocês, tá? Esse aqui, gente, vocês viram que ele tem várias alturas, esse raminho aqui, né? Esse raminho aqui, olha, várias alturas, tá? Então, ele é bem diferente do outro, que ele é uniforme e arredondadinho. Então, as pessoas se confundem muito na hora de montar o arranjo, elas só pegam a hastezinha ou o pique e elas enfiam dentro de um vasinho. Eu vou pegar um vasinho hipotético aqui, né? Um vasinho liso, branquinho, super neutro, cilíndrico. E elas enfiam aqui o raminho e elas acham que o arranjo está pronto, está montado, né? Só que elas não é bem assim. E a mesma coisa acontece quando você pega um ramo de flores, né? Eu vou pegar aqui um buquê de flores, por exemplo, esse aqui de rosas, ó. Eu tenho aqui de rosas. Ou eu pego um galho inteiro que ele vem, tem flores, tem rosas que vem o galho, que é a mesma coisa dessa situação aqui, né? Esse aqui é um galho, que daí elas vêm a alturas diferentes, e as pessoas simplesmente pegam e enfiam dentro do vaso. Aí o que acontece quando você vai montar um arranjinho ou um arranjo maior? Arredondado. As pontas ficam todas irregulares, aí você não consegue dar aquele efeito arredondado que o arranjo precisa. Por quê? Justamente porque os galhos, eles são unidos e eles têm alturas diferentes. Então, o que a gente faz, né? A gente corta as hastes na hora de fazer a montagem desses arranjos e coloca uma a uma dentro do arranjo. Então, vocês vejam, tudo tem a técnica, tudo tem a forma como nós montamos, né? Para que o seu buquê, ele fique todo redondinho, né? Ele não fique um para cima, um para baixo, principalmente quando for redondo. Um buquezinho redondo que eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho vários exemplos aqui para mostrar. Acontece também que quando você tem um buquê, você quer montar um arranjo desconstruído, que ele não tem uma forma regular, que é os que eu mais gosto, porque ele te dá liberdade para você criar outros tipos de variações de altura, variação de cores, mistura de elementos para tornar um arranjo bem diferenciado. Você também pega um galho e corta, né? Corta os ramos, tá? Para fazer a montagem daquele arranjo. Então, dificilmente eu nunca pego, gente, o galho e enfio dentro do arranjo, porque a gente distribui os galhos. Olha aqui esse complemento aqui também, que lindo, né? Ele é maravilhoso, só que ele também tem alturas diferentes.
Então, nós separamos a haste. Imagina pegar um complemento deles e enfiar todo dentro de um arranjo. Provavelmente o arranjo não vai ficar harmônico, não vai ficar equilibrado. Então, a gente sempre desmembra hastezinha por haste e vai distribuindo no arranjo, dependendo da forma como ele for montado, certo? Isso aqui tanto serve para arranjos maiores quanto menores. Então, só uma forma que eu queria mostrar para vocês. O que é mais importante quando a gente vai montar um arranjo pequenininho, tá? Que ele tenha harmonia. Ele tem que ficar gracioso, ele tem que ficar um arranjo caprichado, tá? Então, você tem que ter muito capricho na hora da montagem. Então, muitas pessoas montam os arranjos de qualquer jeito, né? Só porque querem vislumbrar dinheiro ou querem fazer rápido e depois ficam reclamando que o arranjo, ele não vende. Muito cuidado também quando você vai montar um vasinho pequeno, que eu já vou mostrar aqui para vocês, a proporção do seu arranjo. Então, muitas vezes o vaso ele é muito alto, muito grande e você coloca poucas flores na composição para fazer a montagem. Ou vice-versa, né? O vaso é pequeno e você coloca muitas flores ou muito altas que elas fiquem desproporcionais, tá? Que diferente é montar um arranjo verdinho, que nós já vamos ver aqui, do que montar um arranjo com flores. Então, são coisas diferentes. Então, você tem que ter uma noção de como fazer essa montagem, tá? Então, vamos começar aqui pelos verdinhos. Vamos supor que eu tenho esse piquezinho aqui, tá? O som tá muito baixo, gente. Vê se agora melhorou. Melhorou o som? Tá bom o som? Me falem aí. Dentre os piques, gente, eu tenho vários piques de várias tonalidades, tá? Vai ter os piques de plástico, vai ter os de mais qualidade. A maioria dos piques, quando é verdinho, eles são de plástico, tá? E eles têm um pouco de silicone na sua composição. Eu já vou mostrar os exemplos aqui pra vocês, tá? Mas a maioria é de plástico. O importante é que você saiba como escolher eles da forma correta. Então, olha só que lindo esse aqui, né? Esse aqui, ele tem a folhinha super miudinha, olha, bem delicadinho. Ele é um verde mais aberto, que ele é muito similar a isso aqui. Então, vocês percebam que tem um degradê de cores muito diferente um do outro. Olha aqui a variação. Esse aqui é o mesmo pique desse, mas olha as tonalidades, elas são totalmente diferentes uma da outra. Esse aqui, gente, eu uso muito na decoração, porque ele, pra mim, ele é muito parecido com o natural. Olha que linda que é a folhinha dele, essa espiga. Na montagem do arranjo fica uma graça, principalmente se os vasinhos forem muito pequenininhos, ele fica lindo, lindo, lindo demais, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui o meu piquezinho, então não importa. O verde, gente, outra coisa que é muito importante quando você vai montar os arranjinhos pequenos é a boa escolha dos cachepôs ou das bases. Quando eu falo bases de montagem, é justamente o vasinho que você está montando. Se ele é arredondado, se ele é quadrado, se ele é um cilíndrico, se ele tem uma peça de designer, tá? Sempre que você tem dúvida de fazer uma composição e você não sabe onde colocar, os verdes são coringa. Então, com um verdinho, um piquezinho, uma samambaia, uma venca, que eu já vou mostrar para vocês, você nunca erra, né? Então, ele serve para qualquer tipo de base, o piquezinho. E ele fica muito bonito aí para ser colocado nas copas de cozinha, lavanderias, lavabos, dormitórios, quartos de criança, tá? Olha só, você tanto pode usar... Olha essa peça aqui que ela é um chumbo, né, gente? Esse vaso aqui, ele tem como se fosse uma peça vietnamita, mas ele tem um cintilante fosco na composição dele. E aí você pode colocar tanto verdinho numa peça mais escura, numa preta, olha só, numa branca. Esse aqui também é um vaso vietnamita, olha que lindo, olha. Olha. Então, você faz uma variação muito grande, né, de composições quando você monta um arranjo verde. E as tonalidades são muito importantes também.
Por exemplo, eu tenho uma decoração que ela é mais delicada. Eu vou usar essas tonalidades mais lavadas que eu chamo. Elas não têm aquele verde vibrante na sua composição, que é diferente desse aqui, né? Esse aqui, ele é um verde, é um dos verdes mais vibrantes que tem, por isso que eu trouxe ele de exemplo para mostrar para vocês, muito diferente desse aqui. E essas folhinhas miúdas, gente, elas também são coringa na hora de fazer as composições, porque elas ficam bem em qualquer cachepozinho. Deixa eu mostrar aqui uma peça bem clássica também. Olha que lindo esse vasinho aqui que eu uso muito aqui. Esse, gente, é um vidro. Ele tem uma tonalidade champanhe brilhoso, mas ele encaixa, qualquer verdinho encaixa nele, né? Tanto verdinho quanto flores. Então, é uma peça coringa que você compra, você usa e você faz as composições. Para bandejinha de lavabo, olha esse aqui, eu vou montar aqui para vocês para ver que graça. E depois eu vou montar com um buquezinho, né, de rosas para mostrar para vocês. Olha só, gente, esse aqui que eu falei para vocês, como ele fica gracioso, lindo. Então, se é um espaço que ele tem essas tonalidades de dourado, um espaço contemporâneo mesmo clássico, você tem que, sabendo as técnicas, né, você consegue fazer combinações que elas fiquem muito agradáveis para os espaços. Isso vai fazer com que você venda muito também. Agora eu vou mostrar para vocês uma composição com flores, né? Aqui neste mesmo vasinho. Olha que lindo, gente, esse buquezinho. Então, a gente começa a partir para as flores, né? O que é importante depois que a gente sai dos verdes, depois eu volto aqui para samambaias, não precisa fazer a base. Gente, hoje é só uma demonstração, tá? Precisa montar sim. Eu tô fazendo uma demonstração porque é uma aula do que vocês podem usar nos vasos para montar arranjos pequenos, tá? Quando nós falamos em flores, quando você faz a montagem, tem gente que só coloca as flores, né? Ela não se atém a fazer uma composição que tenha outros elementos ou complementos para tornar o seu arranjo diferenciado. Então, quando você sabe as combinações que nós aprendemos, aqui eu já falei muito, na próxima semana também eu vou falar sobre as combinações de cores, né, que vocês podem utilizar na composição das flores, dos complementos. Tem as cores análogas, tem as complementares, tem a tríade das cores, né, que é outro tipo de combinação que você pode usar 3, 4, 5 cores diferentes no mesmo arranjo, utilizando as cores frias, as quentes, as saturadas, as mais vibrantes. Então, você consegue criar uma harmonia. E não importa, gente, essa técnica, ela serve tanto para arranjos grandes como para arranjos pequenos. Isso vai fazer com que você se destaque, você se diferencie na montagem dos seus arranjos. Porque é muito diferente quando você sabe, o cliente vai olhar para o seu arranjo e vai entender o que você está montando, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui são cores salmão, pêssego, né? E tem as rosinhas bem miudinhas. Tem tanto o botãozinho mini aqui quanto a rosinha aberta. E também tem uma hortênsia da mesma tonalidade nesta composição. Aqui foi pego, é um arranjo monocromático que nós chamamos, ou seja, é a mesma paleta de cores mais saturada, tá? Nesta composição. A única coisa que diferencia, que dá um tom de cor, dá uma sombra para o seu arranjo, é essa sementinha aqui, olha, que ela trouxe justamente uma delicadeza para o seu arranjo. Então, perceba, nós temos as rosas, tanto aberta quanto fechadinha, que ela é a protagonista aí do nosso arranjo. Depois foram colocadas aqui as hortênsias, né? Também na mesma tonalidade. Aqui também tem uma samambaia bem miudinha. Olha, essa aqui dá pra ver que é de plástico, né, gente? Então, quando não tem problema você misturar alguns elementos que são de plástico, porque na composição do arranjo ele fica muito bonito, um buquê assim. Olha ele visto de cima, né? Então, aqui você vê que tem uma montagem do arranjo. Não foi simplesmente pego as flores, foi colocado dentro de um vaso.
e foi largado ali, né? Tem vários elementos aqui. Então, eu só vou dobrar esse buquezinho aqui pra vocês entenderem como ele fica no vasinho, tá? Aí, eu pego aquele vasinho que era naqueles tons champanhe e eu tenho uma sobreposição de cores. Olha só que arranjo maravilhoso que fica, né? Para colocar num dormitório. Você pode colocar em cima de livros, tanto na sala de estar quanto na sala de jantar, tá? Você consegue também colocar colocar nas bandejinhas, num lavabo muito bonito, numa suíte, num banheiro de suíte. Olha só que composição maravilhosa, né? E esse tipo de arranjo, gente, quando você monta uma composição assim, porque um vasinho assim ele é muito em conta, tá? Você consegue também fazer brindes para presente. Então agora nós estamos aí com momentos bem especiais chegando, que é o Dia da Mulher, o Dia das Mães, são datas comemorativas onde as pessoas gostam muito de presentear as mulheres com flores, né? Então uma excelente oportunidade para você criar. E esse tipo de arranjinho, você pega uma empresa, por exemplo, aí você vai oferecer kits, né, de arranjinhos assim, para aquela empresa dar pro Dia da Mulher. Imagina só quantos kits você já consegue vender fazendo composições maravilhosas. E não simplesmente fazendo aqueles arranjinhos que não tem graça nenhuma, que a pessoa enxerga que não tem técnica. E, gente, quando vocês montam um arranjinho, caprichem. Faça uma montagem bonita, tá? Faça uma montagem caprichada. Encha de flores, não deixa uma flor pra cá, outra pra lá. Deixa o arranjo redondinho, que nem eu ensino pra vocês, né? A técnica de montagem, né? Que a gente começa menor aqui, depois vai subindo. Ele vai tendo uma harmonia, ele vai tendo alturas equilibradas, não aquele arranjo achatado. Então, essas técnicas também servem para os arranjos pequenos. Não é porque eu tenho um vasinho pequenininho que eu vou deixar o arranjinho, né, despelancado, como é que a gente chama, né, sem flores. Não, eu encho mesmo. Olha só, vem dizer que não fica lindo, né? As samambaiazinhas caindo, aí traz movimento aqui pro seu arranjo. Então, ele traz... Aqui eu não montei, né, gente? Eu só joguei. Mas só para vocês entenderem como o arranjo, ele fica glamuroso, elegante, caprichado, né? Quando você faz essas boas composições. Fala aí pra mim, você compraria esse arranjo aqui? Fala aí pra mim, você compraria? Escreve aí pra mim rapidinho se você compraria um arranjo assim. Olha, é diferente, né, gente, do que você montar um arranjo sem ter as técnicas, sem saber. Outra composição maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês é trabalhar somente com as sementinhas, né? Olha só, muitas vezes não precisa colocar só flores na hora da montagem dos arranjos pequenos. Mas quando você entende que tem técnicas por trás e você sabe utilizar as técnicas a seu favor, você pode fazer a mistura de degradês. Então aqui eu tenho a sementinha da mamona, né? Olha que lindo essas tonalidades. Eu tenho essa outra semente maior e eu tenho essa sementinha miudinha, que é a mesma que foi utilizada aqui na montagem dessas rosas aqui. Então, perceba que você consegue fazer buquezinhos maravilhosos misturando, né? Com caimento, com fluidez. Aqui tem um eucaliptozinho. Então, aqui não tem flor nenhuma. Nós estamos só falando de sementinhas. Aí, eu não vou, né, gente, colocar um verde gritante aqui, ó. Combina ou não combina? Escreve aqui pra mim, se combina ou não combina. Você colocaria um verde gritante desses? Ou você trabalharia numa paleta mais suave, mais saturada? Escreve aqui pra mim, tá? Escreve aqui pra mim se você colocaria um verde forte assim. Então, muitas vezes, as pessoas erram na composição e elas não sabem onde estão errando, né? Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de técnica. Então, quando você pensa na montagem, você tem que se dar conta desses detalhes, que é muito simples. Então, aqui também eu tenho uma composição de folhinhas redondas. Eu utilizei a folhinha mais redonda, arredondada. Eu não utilizei uma folhinha pontuda.
Então, vocês viram que vocês já conseguem identificar, né? Que não combina. E olha aqui novamente, né, gente? Eu vou montar nesse vasinho mesmo. Olha, claro que aqui eu não consigo segurar, né, gente? Mas só para vocês entenderem. Eu posso novamente colocar o meu buquezinho num arranjinho assim. Olha, num vasinho assim. Olha que lindo que fica nessa composição. Claro que depois teria que cortar, montar, mas só para vocês entenderem, né? Como fica suave, fica delicado, fica elegante essa composição. Agora, deixa eu mostrar outra composição aqui, ó. Olha se eu colocasse num vasinho branco. Não tem problema nenhum em colocar no branco, mas olha a sacada desse vaso. Eu trouxe as tonalidades aqui, ó. Tá vendo que esse vaso tem esse degradê aqui, tem essas tonalidades? São as mesmas tonalidades que estão presentes no vaso. Aí esse vaso, ele é mais off-white, ele não é um verde tão, um branco tão chamativo, diferente desse aqui. Olha a diferença de um de outro. Agora eu vou mostrar pra vocês as composições aqui, ó. Ó, eu coloco no branco, né? Fica bonito também. Mas olha quando eu faço uma harmonização que eu trago para um vaso que tem as tonalidades. Olha a diferença de composição. Vou mostrar os dois aqui para vocês. Vocês entendem que ao passo que vocês vão começando a montar, fazendo, olhando, ter esse olhar diferente para os vasos, para as complementações. Olha só que lindo, né? Olha a diferença de um de outro, olha. Com o vasinho manchadinho e com o vasinho branco, olha. Então, é diferente, né, gente? E aqui, tranquilamente, eu também poderia usar o meu buquê de rosas nesse vasinho. Olha que amor que fica, porque eu tenho as mesmas tonalidades, ele não fica tão gritante, fica elegante. Imagina isso aqui para um dormitório também, para uma suíte, né? Como fica bonito. Então, vocês perceberam como é importante nós entendermos toda essa questão na hora da montagem, tá? Então, quando você monta um arranjo pequeno, não é só jogar as flores dentro de um vaso. Agora, nós vamos sair um pouquinho desses tons mais lavados, tá? E eu vou trazer uma cor diferente aqui pra vocês. Mas deixa eu dar continuidade aqui, só mais um. Esse aqui, gente, é um arranjo redondo que eu montei, tá? Então, eu peguei uma peça prata, que é um centro de mesa menor. Esse aqui, ele é bem pequenininho, tá, gente? Mas olha só, eu montei um arranjo pequeno. Olha o degradê de cores que tem nesse arranjo, né? Então, eu trabalhei com uma composição aqui de flores. Olha, um degradê bem interessante, desde os esverdeados, os tons mais escuros, rosados, verde clarinho, lilazinho clarinho. Então, olha só a possibilidade quando você monta um arranjo. Então, as pessoas acham que, eu vou colocar 2, 3 rosas num vasinho, ele tá pronto para vender, ele vai ficar maravilhoso, as pessoas vão se agradar. Não, né, gente? Você tem que fazer montagens. E esse tipo de montagem, ela serve também, a mesma técnica para os arranjos pequenininhos. Então, vocês viram que é uma peça menor para ser colocada também numa mesinha de centro, pode ser colocada num dormitório, num criado mudo, em cima de uma caixa. Você pode, se você tem uma decoração mais romântica, estilo provençal, você pode muito bem utilizar esse tipo de flores, né? E mesmo que você more numa casa de campo, numa chácara, você só utiliza a mesma paleta de cores do arranjo, você só substitui a base, porque esse tipo de arranjo você pode tranquilamente montar numa base mais acinzentada. Olha que lindo, que são bases neutras para você montar. Imagina só essa tonalidade de cores montada aqui num vaso assim mais acinzentado. Então, vocês vejam quantas possibilidades que vocês têm para fazer as composições, né? Aí eu tenho também a proposta da rusticidade, de vasos rústicos, né? Que eu tenho aqui minha hortênsia. Aí eu vou montar... Só deixa eu puxar ela aqui, que ela tá achatada aqui. Aí, né, gente, as pessoas... Você pode tranquilamente montar arranjos assim, só com a hortênsia, né?
Ou se você quer dar um destaque para o seu arranjo, você pode pegar daquela paleta de cores e você pode misturar. O que que você mistura, né? Eu posso colocar lavandas, que elas ficam super bem. Eu posso colocar esse tipo de complemento. Quando eu tenho as folhas da lavanda, que elas são mais lavadinhas mesmo, não tem aquele verde gritante, o verde gritante que eu disse, esse verde bem aberto. E as hortênsias também, elas têm esse toque envelhecido. Escolha complementos que também tenham essas tonalidades. Olha aqui, ó, elas estão muito similares. Então, eu vou misturar aqui no meio. Elas vão se complementar, elas vão dar um ar de graça para o meu arranjo. E ainda assim, eu posso ousar e misturar elas com uma outra tonalidade de cores mais forte. Porque dentro das cores, quando você aprende a trabalhar as cores análogas, você tem as cores vizinhas, você tem essa paleta de cores que você pode misturar. Então aqui, ó, eu tenho a minha hortênsia, que ela tem um pouquinho de lilás. Eu posso tranquilamente misturar com esses tons de lavanda para misturar, fazer os meus arranjinhos pequenos. Olha que luminosidade já que trouxe para o meu buquê de arranjo, tá? Aí depois, tranquilamente, também eu posso escolher um vaso lindo, né, gente? Essas rosas aqui, eu posso escolher um vaso. Olha que lindo no cinza que fica essa composição aqui, ó. Eu não consegui enfiar aqui, tá, gente? Mas só para vocês verem. Olha que lindo que fica num vaso assim, ó. Fica maravilhoso. E se eu quisesse dar mais movimento, colocar sementinhas, eu posso colocar esse complemento aqui, ó. Que ele tem esses verdinhos caídos. Olha que amor isso aqui, ó. Esse verdinho, ele já tem um complemento, né? Então, eu posso ainda misturar aqui nessa composição. Olha, aí eu deixo ele caidinho pro lado. Eu corto as hastezinhas, por isso que vocês viram, né? Eu tenho um galho inteiro do buquê. Eu vou cortando e misturando no meio. E ainda eu tenho as possibilidades de misturar os verdinhos, né? Olha essa sementinha aqui, que coisa mais linda. Ela é toque real, gente, parece natural. Imagina ela misturada aqui no meio do meu arranjinho. Então, percebam, eu tenho um buquê super pequeno, tá? Não monta inteiro, é o que eu acabei de falar, tá, gente? Esse aqui é um buquê que eu peguei. Aí você tira todas as folhas, tira todas as flores e você corta na altura que precisa e você monta um a um. Aí depois você vai colocando os complementos junto também. É que aqui eu não tô cortando, né, gente? Eu só tô mostrando pra vocês como ficaria se vocês fizessem essa composição. Aqui eu tenho mais um tipo de vaso. Olha, esse aqui também, ele tem um degradê de cores e tem esse recorte aqui no meio. Poderia ser montado aqui também tranquilamente essas cores. Então, olha, como se você quisesse pegar uma tonalidade de Fendi, poderia ser colocado num preto, tá? Eu não gosto muito de usar, depende, né? Se fosse essas cores mais escuras, eu não gosto muito de usar no branco, tá? Eu acho que contrasta muito. Eu prefiro um off-white. Um off-white é um cremezinho, dele não fica... Não é que não fique feio, tá, gente? Fica lindo, olha, fica bonito. Mas eu prefiro, a minha opção, né? Montar num vasinho off-white, que ele tem aquela corzinha, não é um branco tão vivo, para essas cores mais vibrantes, tá, gente? Para as cores mais lavadas, aí o branco é a base que eu uso para tudo, porque eu amo usar os cachepôs brancos. Então, vocês viram que de um vaso, mesmo que ele tenha rusticidade, que ele seja contemporâneo, que ele seja clássico, quando você faz, deixa eu pegar minha lavandinha aqui, quando você sabe fazer as composições, um vasinho pequenininho, ele fica glamouroso demais e ele fica totalmente diferenciado. Olha aqui também se eu espalhar umas lavandinhas aqui no meio. Imagina agora eu tirar algumas rosas dessas e eu faço uma composição, né, de flores, porque olha só que lindo. Essas hortênsias, elas já têm um degradê de roxinho, né, de lilás.
E essas hortênsias aqui, ela tem esse tom de rosado. Então, imagina só montar um buquê, né? Espalhando elas e fazendo a composição. Então, você traz um pouco de luz para esse arranjo maravilhoso. Então, é isso que eu falo. Usem os conhecimentos, usem a criatividade ao seu favor. Para você fazer boas composições, mesmo nos arranjos pequenininhos. Deixa eu mostrar aqui uma outra composição, tá, gente? Agora eu montei aqui um buquê vermelho, tá? Olha só, bem vibrante. E o que eu utilizei? Novamente as sementinhas, eu adoro, né? Você pode utilizar sementinhas, pode usar as samambaias, olha, saindo pra fora, misturadas. Olha a diferença, né, do que se só tivesse colocado só as flores, né? Ele não fica tão vibrante, ele fica mais leve, mais fluido, né? E aqui, gente, você pode colocar também os eucaliptos, aquele mini eucalipto, fica maravilhoso para você montar o seu buquê. E olha só, gente, agora eu vou fazer ele numa composição prata. Olha só esse tipo de vaso, né? Então, ele é tipo tulipa, ele tem a base mais fininha aqui, mais aberto, prateado. E olha só que buquê elegante. Não é diferente a gente ter um buquê que ele tem uma boa composição? Vocês comprariam um vasinho assim, um arranjo assim? Fala aí pra mim se vocês comprariam ou não, né? É diferente ou não é ter uma técnica por trás? Não é diferente? Você saber como fazer as composições. Então, vocês viram que vasinhos mimosinhos, pequenininhos, vocês podem transformar eles em arranjos maravilhosos. Duvido, gente, quem não vai comprar. E sem contar que ele ficou uma proposta bem contemporânea, porque o prata, justamente, ele trouxe essa contemporaneidade, tá? E ele também pode ser usado numa pegada mais clássica. Então, olha só que lindo. Olha, né? E aqui a mesma coisa, gente. Olha só se eu trocar de base e eu colocar ele num vasinho chumbo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, ó. Que agora o caule tá comprido, não vou conseguir dobrar. Mas só para vocês entenderem. Olha que lindo que fica aqui também. Então, aqui eu tô com outra base, uma proposta fosca novamente. Então, vocês viram que o mesmo arranjo, ele encaixa em outras peças, outras tonalidades. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa base aqui. É uma peça de níquel machetada, tá? Com osso. Olha que linda essa peça aqui. Agora sim, a gente vem pra outra pegada aqui dos arranjos, tá? Olha só, uma peça elegantérrima para ser usada numa mesinha de centro. Você pode, quem trabalha com clientes classe A, classe B, que são o meu tipo de cliente, olha que peça, gente. É um luxo, né? Os pés dela são os chifrezinhos aqui de osso. Você imagina agora você ter uma peça muito elegante e glamurosa. Você não vai montar qualquer arranjinho. Imagina agora você dando um toque de cor com um arranjo assim, vermelho, nessa peça aqui, ó. Pena que eu não consigo dobrar, gente, a haste. Deixa eu ver se eu consigo dobrar aqui. Ó, pra vocês verem. Gente, fala aí pra mim se isso aqui não é um arranjo de revista. Fala aí pra mim. Olha o que fica um arranjo assim, ó, numa peça dessas. Você entende a fluidez que traz o arranjo quando ele tem esse movimento, quando ele é bem montado, quando ele sai pra fora? Ah, sim, os chifres é gosto, né, gente? Mas aqui eu uso muito aqui na decoração, tá? Esse tipo de peça. Aí você coloca lá numa mesinha de centro, né, com os livros. E outra composição, né? Imagina, se você não sabe as técnicas, não sabe como montar, não tem, você fica perdida, né, gente? Você pode montar com outras composições. Agora, já utilizando essa peça aqui, você pode também montar ela com verdinhos. Olha essa samambaia. Essa é uma das samambaias que eu mais uso. Ela tem esse tom mais envelhecido, esse tom outonal, justamente... olha aqui, pega essa, gente, não anota aí, não esquece, tá?
Como ela tem esses tons aqui no chifre, que são naturais, né, gente? Aí eu pego o quê? Eu não vou colocar um verde vivo, porque ela é uma peça mais elegante e mais clássica. Então, eu coloquei uma mini samambaia, tá? Uma mini samambaia para fazer essa composição. Ela é toda viradinha, toda caidinha para dar esse movimento. Aí só vai aparecer um detalhe da minha peça. Olha, imagina isso aqui em cima de um livro, que espetáculo, né, gente? Que lindo numa mesinha ou num aparador para você usar na sua sala. Aí eu trouxe as mesmas tonalidades parecidas, por quê? Porque pro verde não sobressair. Aí justamente me traz esse equilíbrio, essa harmonia. Olha agora aqui, deixa eu pegar o verdinho lá, aquele vibrante lá que eu mostrei pra vocês. É muito diferente, gente. Fala aí pra mim se não muda a peça. Eu, Cris, não usaria um verdinho assim numa peça dessas, tá? Eu usaria esse tipo de verde em outra composição. Fala aí pra mim se não fica diferente. Fica ou não fica? Qual opção vocês gostaram mais? A opção 1 com a samambaia, aqui ó. Ou essa opção 2? Escreve aí pra mim. Qual que vocês acham que ficou mais elegante? Olha, o que valoriza mais o arranjo, mais a peça? Você entende que tem conhecimento por trás disso? Olha aqui, vou botar de novo aí. A opção 1 ou a opção 2? Qual que vocês acharam mais interessante? Olha, só para mostrar, eu quero que vocês comecem a entender a diferença de um e de outro, né? O que vocês gostam mais, o que vocês acham mais interessante. Olha, os gostos estão bem divididos aí, né? Olha. Olha. Ainda, gente, você pode misturar esse aqui que nem eu falei pra vocês. Olha só. Olha esse miudinho aqui, que lindo, né? Esse aqui é outra opção que eu acho lindíssimo quando você faz a montagem dos verdinhos. Só que esse aqui teria que cortar, né, gente? Só pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo esse verdinho aqui, ó. Só que esse aqui teria que cortar e fazer a montagem. Olha a diferença, né? Então, vejam as possibilidades que você tem, né? A samambaia, o pessoal tá bem dividido, tá? Vocês viram, gente, como é diferente, né, fazer a montagem. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, outra composição. Você pode ainda, na composição dos arranjos pequenininhos, que são os campeões de venda, montar as suculentas, tá? As suculentas são as queridinhas aqui, deixa eu pegar aqui. Olha que lindo, gente, essa composição de suculentas, né? Aí aqui o que eu faço? Eu faço uma mistura também, um degradê de cores. Aí eu posso tranquilamente colocar num vaso assim, olha que lindo. Aí eu deixo ela com movimento. Aí você escolhendo os materiais certos, as flores adequadas, as composições certas, colocando as peças maiores na parte de trás, as que tem cor, que tem relevância. Eu faço cruzamentos aqui para que elas tenham mais equilíbrio na hora do arranjinho. Eu dou movimento na composição. Olha só que lindo, gente, nesse vaso aqui. Esse aqui é o tipo de arranjo que ele tranquilamente pode ser usado numa sala elegante. Quando você pensa também no cachepô para montar esses vasinhos pequenos, ele não precisa necessariamente ser utilizado apenas na copa, na cozinha. O que vai determinar, presta atenção nisso também, o que vai determinar é o cachepô que você está usando, tá? Então, se você pega um cachepô e umas suculentas de mais qualidade, você pode tranquilamente usá-lo numa decoração mais contemporânea, numa decoração industrial, né? Que leva muito as tonalidades do preto, do branco, do cinza, que vai ficar lindíssimo. E eu posso ainda, né, gente, ir trocando de cachepô. Agora eu coloquei em outro cachepô, olha, ele estava nesse, agora eu coloquei nesse com degradê, olha só. Olha a diferença que dá. Então, tudo muda dependendo do cachepô que você usa. E eu posso ainda, gente, fazer a composição no cachepô branco.
Olha que lindo que fica no branco também. Eu adoro usar. Então, eu vou usar lá pra minha cozinha. Ela tem uma paleta de cores mais suave, mais branquinha. Olha que maravilhoso que ficou. Mas é importante que você entenda, né? Essa proporção, a altura certa, a largura certa do seu arranjo. Então, você entende que é diferente do que montar, simplesmente enfiar uma orquídea lá. Não, Cris, tem técnica, tem montagem. De vidro, gente, o vidro eu já falei pra vocês, né? O vidro é uma base universal. Você pode usar com qualquer tipo de folha de flor que fica lindíssimo, tá? Olha só, gente. É diferente do que você enfiar uma suculenta e ela não ter uma composição, né? Aqui eu fiz um cruzamento, deixei espetada para trás, deixei outra espetada na frente. Olha aqui, eu vou mudar só para vocês verem a diferença, ó. Se eu botar as duas espetadas, olha a diferença. Uma tirou a beleza da outra. Vocês estão vendo isso? Isso é técnica. Essa espetada com espetada, a redondinha com a redondinha. Um simples movimento de troca de posição, eu tenho um outro arranjo. Eu consigo ter visibilidade de todas as peças, porque eu cruzei a espetada com espetada e a redondinha com a redondinha. Eu consigo enxergar todas as suculentas do meu arranjo. Vocês viram que é técnica? Vocês viram isso? Aí você muitas vezes monta o seu arranjo, ele tem alguma coisa de errado, que você não entende o que está acontecendo com ele, é porque ele está muitas vezes montado com as técnicas erradas. Vocês viram? Uma simples mudança de uma posição de uma suculenta e outra, ele já fez toda a diferença na montagem. Esse aqui, gente, é um arranjo que eu montei nas maratonas, né? Quem lembra aqui que eu peguei um vaso neutro. Então, de um vasinho simples, um cachepô, eu peguei as folhas, né, essas de toque real, que é a Gaimbe, eu coloquei elas aqui do ladinho e utilizei as rosas simples e criei um arranjo desconstruído num vasinho simples, gente. E esse tipo de vaso, se aqui você não gosta, né, de flores desidratadas, você não precisa montar na composição. Ele poderia simplesmente ser um arranjo com rosas e folhas caídas aqui lá na lateral. Eu gosto muito de montar os arranjos desconstruídos porque ele justamente te permite. Agora a gente sai da montagem de arranjos redondos, né? Para montagem desses arranjos desconstruídos. Então, olha só o tamaninho do cachepô, gente. Olha, são cachepôs pequenininhos. E vocês viram o glamour. E eu, novamente, eu tanto poderia usar com cachepô cinza. Se eu quisesse, gente, fazer essa montagem com cachepô de vidro, de murano, eu poderia fazer tranquilamente um arranjo desse porte, tá? Em outra base, em outro recipiente, em outro vaso mais elegante, porque comporta. Eu mostrei da outra vez aqui pra você, você pode inclusive fazer num arranjo mais elegante, mais sofisticado. Poderia ser um vaso com dourado, bem elegante, você poderia montar. Então são arranjos pequenininhos, mas que você faz montagem de arranjos, que você não pega o buquê como ele vem, ou simplesmente pega uma haste e coloca ali de qualquer jeito, tá, gente? Então, essas foram algumas composições. Nós temos ainda dentro das montagens os tubos, né? Esse tubo aqui eu gosto muito de mostrar, porque ele é grosso, ele é bonito. Eu não trabalho com aqueles vidros finos que só encostar trisca, né? Ele quebra, que nem diz o pessoal aqui. Então, eu gosto dessas propostas mais grossas, que dá mais corpo pro teu arranjo e ele fica muito mais bonito. Já vendi muito mais, gente. Vendi muito mais que 28 mil em arranjo, gente. Eu vendo isso aí só num jardim vertical. Às vezes, dependendo do tamanho, tá? Segunda, fiz parceria com uma loja do shopping, estão vendendo muito, isso agradeço muito a você. Olha a Ana aí dando depoimento, nossa, que lindo!
Que lindo, né? Aluna aí do Sublime Arranjo. E olha só, gente, esses tipos de tubo, eles ficam muito bonitos, que é o vidro que a gente estava falando, né? Então, fazer montagens. Então, aqui nós temos um lírio, né? Que ele também é toque real. Mas, se eu quisesse colocar buquês aqui dentro, deixa eu pegar aqui para vocês o buquezinho, né? Aquele mesmo buquê. Então, eu tenho o buquê montadinho, eu coloco aqui num tubinho. Olha a diferença, gente. Olha que lindo para ser usado também numa bandeja. Então, eu tenho lá um lavabo, um espaço compacto, né? E eu preciso colocar um arranjinho que ele suba mais para poder colocar o sabonete líquido, colocar o cheirinho. Então, consigo colocar um tubinho com um arranjo bem montado, sem tirar a beleza e a visibilidade do meu arranjo. E olha aqui, gente, esse aqui com vermelho, né? Olha que lindo. Posso usar umas flores maiores? Pode, gente, é um tubo. Olha que lindo, num tubo de vidro. Eu tenho aqueles tubos cilíndricos também, né? Que, olha, você pode montar e colocar aí no lavabo. Olha que lindo. E esse aqui é um solitário, né, gente? Você pode colocar, inclusive, uma flor só, mas é diferente quando você monta um buquê, né? Você consegue fazer uma composição que nem esses. Então, aqui vai branco. Não, Cris, uma moça te agradeceu que ela... ela fechou um negócio de 28 mil, eu não entendi. Eu não tinha entendido, gente. Desculpa. Fechei. Gente do céu. Que maravilha! Deixa eu ler de novo aqui, ó. Quero aqui a todas agradecer a você, Finlândia, né? Mês passado eu fechei um cliente maravilhoso de 28 mil reais. Gente do céu! Meu Deus, que espetáculo isso! Meu Deus! E a mesma aluna fez uma parceria com uma loja do shopping de arranjos, estão vendendo muito. Isso agradeço muito a você que está mudando a minha vida. Meu Deus do céu! 28, um jardim. Ela fez num jardim, gente. Olha que depoimento. Nossa, que emoção que me dá, né? Gente, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tá? Vocês viram quando você eu fiquei, nossa, até emocionada. Vocês viram, né, gente, quando vocês se dedicam, quando vocês seguem as técnicas, quando vocês seguem os passos, como vocês conseguem, né, faturar muito. Arrepia, né, Mari? Nossa, é muito arrepiante, gente, eu tô emocionada aqui. Não é simplesmente que dentro do curso Sublime Arranjo eu ensino, né, como você montar jardins verticais. Então, é um leque de possibilidades, né? Você não fica só fixada no arranjo. Farroupilha, sim, tá aqui do ladinho, gente. Muito obrigada. Nossa, que linda. Que lindo, gente. Nossa, olha só cada depoimento lindo. Você é responsável por isso, você me levantou. Ana, nossa, eu tô muito emocionada. Depois eu vou te chamar aqui pra gente conversar. Gente, eu tô até assim emocionada demais. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, é muito lindo, né, gente? Quando a gente vê relatos, depoimentos tão maravilhosos. Ana, você é de onde? Fala aqui pra nossa audiência de onde que você é. Até pro pessoal saber, né? Ela fechou aí, gente, um jardim vertical aí, 28 mil reais. Que lindo. Um beijo pro Rio de Janeiro, pra Cris aí do Rio. Olha só que lindo, gente. Belém do Pará, gente, a Ana é. Que linda. Ana Paula Furtado. Nossa, que emoção, que emoção. Ela é arquiteta. Que lindo. Ana, parabéns mais uma vez. Então é isso, né, gente? Deixa eu falar também aqui da composição, né? Olha, eu queria mostrar essas samambaias aqui
maravilhosas também que tem esse toque. Amém, gente, amém. Eu digo que eu sou um instrumento de Deus aqui para levantar essa mulherada aí que tá desacreditada, que muitas vezes não sabe, né, por onde começar, o que fazer da vida. Então, olha só que oportunidade, né? Emocionante, né? Olha a Ana escrevendo mais, eles querem manter a parceria. Então, Ana, parabéns. É muito lindo, né? Você está colhendo os frutos. Mas quero concluir meu sonho. Que lindo, gente, que lindo. Nossa, muito emocionante. Olha aqui, gente, ó. Mais uma vez, nessas samambaiazinhas também, quando você monta um arranjinho bonito. Olha só que lindo. Olha, que composição maravilhosa, né? Nesses vasinhos. Quando o verde é bem escolhido, quando o arranjo é bem montado, não tem como vender. Tá aí o relato da mulherada, das alunas do curso Sublime Arranjo, que eu fiquei emocionada aqui. Então, gente, vou deixar aqui 1 minutinho, 2 para perguntas. Então, me façam as perguntas, tirem essas dúvidas agora. Fiquei 1 hora aqui falando, né, para vocês, mostrando possibilidades. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Toda vez que vocês vão montar arranjos, montem composições bonitas, bem harmônicas, arranjos caprichados, tá? Que as pessoas elas vão se encantar. Tenham cuidado para não errar na escolha das flores, das folhas. Tem gente que fica desesperada, querendo comprar. Tem muita gente também, né, que entra no curso só querendo lista de fornecedores. Gente, você sozinha com fornecedores não vai para lugar nenhum. Você tem que aprender técnicas, você tem que saber, né, como fazer as composições. Então não adianta, o pessoal vive pedindo, me dá teu fornecedor, me dá teu fornecedor. Gente, vocês não vão fazer nada só com o fornecedor. Se você não sabe fazer as combinações, se você não sabe fazer as composições, se você não sabe fazer a formação do preço de vendas do seu jardim, do seu arranjo, se você não sabe como escolher os materiais, então não adianta nada, fornecedor solto, não adianta nada. E vamos aproveitar, gente, essa grande oportunidade. Agora em março, né, nós temos o Dia da Mulher, então ofereçam, né, se vocês não sabem também como vender, a gente tive várias lives aqui, inclusive da semana passada, para você fazer prospecção de vendas, além de fazer a montagem. Então tem um arsenal que vem por trás, fazer boas fotos, fazer publicações, criar um bom portfólio. Então, são muitas coisas que envolvem esse universo do empreendedorismo, né? Não tem que ter medo, né? Ana foi lá e fez acontecer. Olha que lindo, né? Gente, esse curso, o curso Sublime Arranjo, ele é só online, tá? E é muito importante você estudar. Depois você vai ter a segurança aí para montar. Olha, tem gente que tá assistindo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de aprendizado, né, gente? Dizendo, vai com medo mesmo. Isso aí, Ana. Gente, você não tem que olhar para trás. É o que a Ana fez. Eu sempre digo, né, nas aulas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você vai ter medo de o quê? De olhar para frente e ver que você é um sucesso. Então, lembrem sempre, eu tenho a minha frase que eu guardo ela e ela tá escrita na frente aí do meu escritório todos os dias, né? Só fracassa quem desiste. Se você desistir dos seus sonhos, você já é um fracassado. Mesmo que você comece em outro lugar, você vai ter que começar tudo novamente, tudo do zero. Então, gente, se você está aqui comigo nessa jornada maravilhosa, empreendendo com arranjos florais, não desista dos seus sonhos, tá? Vá em frente, vá com medo mesmo. Vocês viram aí o depoimento das alunas, como elas estão faturando muito com isso. Então, é um orgulho muito grande para mim. E eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo, é que vocês aprendam, vocês apliquem esse conhecimento e vocês faturem aí de 3 a infinitamente mais aí. Eu não vou nem limitar, né? A gente fala de 3 a 7 mil, mas tem alunas aí faturando muito mais do que isso, né? Seja com jardins verticais, seja com painéis verdes, seja com jardim suspenso, seja com arranjos florais.
enfim, seja com flores desidratadas, é um leque de possibilidades muito grande que se abre aí na sua frente quando você faz o passo a passo. Tem gente que fica pipocando e pulando etapas, então não pule etapas, tá? Faça tudo da forma correta. Lembra sempre também o que eu sempre falo aqui para vocês, esteja alicerçado na rocha, né? Como a palavra de Deus diz, fique na rocha e não construa o seu castelo numa areia que daqui a pouco ela desmorona, né? Com pouco embasamento, com pouco conhecimento, com pouca estrutura. Fixe aí a sua base na rocha e você terá um negócio próspero por muitos e muitos anos, como é o meu caso aqui, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, nesse dia lindo, enquanto talvez vocês estejam de feriado, pulando o carnaval, mas vocês são privilegiadas por estarem aqui adquirindo esse conhecimento que vai mudar a vida de vocês. Gente, um bom finalzinho de feriado, porque aqui a gente não para. Vocês viram aí que eu tô fazendo, né, a decoração inteira de uma clínica estética que vai ser referência a nível Brasil. Aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, é um orgulho para nós caxienses, uma clínica tão esperada, tão desejada, que agora deu um salto maior, né? Então, é muito orgulhoso fazer uma decoração com um time muito lindo por trás. O Carmelo é uma pessoa maravilhosa, que toca a clínica aí à frente, né? Então, junto com a Lu, que é a arquiteta dessa clínica. Então, nós estamos aqui trabalhando porque amanhã nós temos que finalizar esse projeto maravilhoso que tem a inauguração prevista aí para o dia 6. Então, depois eu vou mostrar para vocês os arranjos maravilhosos que eu tô montando estrategicamente para colocar na entrada dessa clínica, que vai ser referência aí a nível Brasil. Então, muito obrigada, gente, a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nos vemos aqui nos stories. Acompanhem, porque vai ter muita movimentação. E logo, logo, gente, nós vamos iniciar aí as nossas semanas de aquecimento das nossas lives. Então, a partir do dia 14 aí, você vai ter muitas lives aí de aquecimento para ter ainda mais conhecimento. Beijo grande, gente. Essa live vai ficar gravada. Deixa o seu comentário aqui para mim, o que você aprendeu na live de hoje. Não esqueça, gente, de deixar o seu comentário, tá bom? Deus abençoe grandemente, que vocês prosperem e abundem cada vez mais nesse segmento de arranjos florais. Beijo grande!